Então, gente, bora reagir ao novo jeito do Gaeb, 15 pro combate solitário. Por que o Gus está parecendo inteligente artificial? Mas isso não vai ficar, bora lá. Ai não, gente, propaganda, peraí. Não quero sair do YouTube não, ô. Bora lá, gente, propaganda, deixa eu pausar. É um oferecimento de código Gaeb na loja do Brawl Stars. Se você gosta de mim e meu vídeo te fez rir, lembra de usar o meu código antes de ir. Gaeb, cadê a tier list de showdown? Você não liga mais pro combate solitário, você abandonou a gente, Gaeb, você só fala de 3x3. Toma, meu amigo! É isso mesmo, top 15 de melhores brawlers pro combate solitário. Você achou que eu esqueci do combate? Não, meu amigo. Sim, esse é o meu modo preferido, eu tenho certeza que é o seu. Já faz tempão, cara, que você não faz esse vídeo, cara. Vídeo do combate solitário faz tempão. Bem, é o modo mais jogado do Brawl Stars e logicamente vale a pena a gente dar um pouquinho de atenção pra ele. Bora descobrir o top 15 de melhores brawlers pra você estar utilizando no showdown solo atualmente, pra você conseguir puxar sozinho, independente daqueles aleatórios enjoados que afundam a sua partida toda vez que você entra no jogo. Meus amigos, bora começar essa lista falando... Pelo amor de Deus, sempre que eu entro, gente, eu posso estar de Shelly, aparece o Snuff e Edgar, todo mundo escolheu Edgar pra pular em cima de mim, mesmo tanto de super hipercar. De uma brawler que é terrível no 3x3, mas definitivamente, se utilizada de maneira correta no combate solo, causa bastante estrago, que é a Willow. Meus amigos, pode parecer um pouquinho esquisito ver uma lançadora no top 15 de melhores brawlers pro combate solitário, mas eu tenho que te lembrar que, primeiro, a gente tem 3 mapas onde essa boneca é tier S. Tudo ou nada, Caverna Convulsiva e Lago de Ossos, ela é simplesmente chatíssima de se enfrentar, mas não só isso, até nos outros mapas da rotação ela é muito boa. Os mapas do combate estão cada vez mais abertos e não só isso, o meta tá cada vez menos agressivo. Brawlers como o Kit e o Edgar, que antes eram hard counters dessa boneca, estão aparecendo muito pouco nas partidas porque estão sendo facilmente counterados pelo topo do combate solitário hoje, e justamente isso permite que ela flore muito bem nas partidas. Ela é uma boneca... Parecer um assassino se não tiver de super. Tchau pra ela. Que fica enchendo muito o saco. Não! Gente, pelo amor de Deus. Não, isso foi... Ela se torna muito perigosa por conta da sua mecânica de veneno, que bota muita pressão em cima dos oponentes, e não só isso, se você consegue carregar a sua super, é praticamente impossível pra um brawler que avança em cima de você conseguir fazer algo contigo. Ela é uma boneca com uma defesa muito legal, que lida muito bem com o topo de meta, que inclusive, hoje em dia, são brawlers controladores. Ela tem a vantagem de conseguir atacar esses brawlers por trás das paredes, e justamente por isso, tá valendo a pena pegar essa boneca nos dias de hoje. E na posição de número 14, ele já esteve melhor, mas continua sendo um boneco muito bom pra você estar utilizando no combate solitário atualmente, que é o Gale. Assim como eu expliquei pro caso da Willow, os assassinos estão começando a sair do combate solitário, e justamente isso tem diminuído um pouco o destaque do Gale, que acaba se dando muito bem quando esses brawlers de curto alcance estão no topo do jogo. Em vez do assassino melhorar a Lily, piorou a Lily. Justamente por ser um hard counter deles. Brawlers como o Kit e o Edgar, que eu já citei nesse vídeo, são brawlers que simplesmente não conseguem matar de jeito nenhum o Gale nas partidas. E justamente por ter menos desses brawlers pra ele counterar, ele tá um pouquinho pior. Porém, ele continua sendo um all-rounder muito eficiente pra você estar utilizando dentro desse modo de jogo. Ele é um brawler que basicamente não tem counters. Gente, o acessório dele quebradiço. Ele só sofre quando existem brawlers com mais alcance do que ele nas partidas. Normalmente esses brawlers são sempre snipers, e snipers não estão muito bons no combate solitário. É raro quanto mais nesse mapa aí que eu esqueci o nome. Você encontrar algum boneco que consiga de fato trucidar ele nas partidas. Ele funciona muito bem, tem um ataque principal que é muito confiável, tem várias formas de lidar com brawlers que deem ambush em cima dele. Ele consegue usar a super pra enviar pra longe, a hipercarga você carrega até que bem rápido nesse modo de jogo. Você tem o segundo acessório pra impedir brawlers que pulem diretamente em cima de você. Ele quebra caixas com... Literalmente, gente, ele é o anti-assassino. Se vier com o assassino ali, derrota, mas vocês não estão diminuindo, né, infelizmente. Facilidade. É um brawler... Felizmente pra mim, que eu sou main Lowy, ou seja, é um pouco defesa. Tá muito bom, não tá sendo muito beneficiado pelo meta, mas continua sendo um all-rounder extremamente eficiente. E falando de outra all-rounder extremamente eficiente pra você estar utilizando no combate solitário, a gente precisa falar sobre a Shelly. Independente do meta ou da rotação de mapas, essa brawler é quase que como uma barata dentro do showdown solo. Toda partida tem uma, e isso não é à toa. Ela é uma brawler muito chata de matar. Apesar dela não ter o maior potencial ofensivo do mundo a longos e médios alcances, ainda assim ela é uma boneca muito chata de tirar do
campo, porque é difícil de se aproximar dela, e não só isso, você tem o seu tônico revigorante, que é uma mecânica de cura muito eficiente, que te mantém viva na partida durante muito tempo, e até os brawlers que normalmente dão overpower em você no médio e no longo alcance, você às vezes consegue lidar com eles por conta do pombos de argila, que pode te tornar uma brawler que seja perigosa até mesmo no longuíssimo alcance. Por isso, ela continua sendo uma pedida muito viável pra você estar utilizando nesse modo hoje. Só toma cuidado com alguns dos melhores controladores do meta, como por exemplo o Otis, a Janet, a Charlie, a Maisie, que são brawlers que tem muito dano e que no médio alcance conseguem obliterar essa boneca, o que impede ela de subir um pouquinho na lista. Na posição de número 12, a gente vai falar de um assassino que simplesmente é horrível no 3x3, mas quando o assunto é combate solitário, definitivamente é muito difícil de você estar tirando o Miko do campo. Cara, eu consigo afirmar com facilidade pra vocês que o Miko é um dos brawlers mais difíceis de você matar no combate solitário. Ele é um brawler que praticamente nunca fica cercado. Por conta dele conseguir pular com o seu ataque principal, é muito difícil você atingir esse boneco nas partidas, e até mesmo quando você pressiona ele, consegue encurralar, cara, às vezes ele pula por cima de uma parede, ele consegue se movimentar com muita facilidade, e é muito difícil de você oprimir esse boneco nas partidas. O problema dele é que apesar dele ser muito difícil de matar, ele também tem muita dificuldade de matar nas partidas. Então quando ele é de fato pressionado, nas situações onde ele de fato precisa batalhar, muitas das vezes se você não tiver a sua super, você vai acabar perdendo. Porém, carregar a sua super de Miko no combate solitário não é uma tarefa muito difícil. Você vai fazendo aquele trabalho de formiga, pô, de vez em quando acerta um hit no boneco, acerta um hit no outro, e se você chegar no final da partida com a sua super, pode ter certeza que você tem praticamente uma garantia de vitória. Você vai conseguir lidar com os oponentes com muita facilidade, porque a sua super te deixa completamente imune, e além disso, garante que você acerte um combo muito forte em cima dos seus oponentes, que basicamente sempre te garante a vitória. E fora... Minha filha, esse Miko aí, gente, eu não sei se ainda tá rolando esse bug, mas tinha um bug que quando você ficava em segundo lugar e tinha a super, você ganhava. Não porque você tinha super pelona, e sim porque ele ficava no gás e não tomava dano por causa da super. Eu odiava esse bug, e não sei se ele ainda existe. Mas se existe, eu vou odiar com todas as minhas forças. O top 10 de melhores brawlers por uma posição é isso mesmo, meus amigos. Graças a Deus, o kit não está mais aterrorizando o combate solitário. Logicamente, o que diminuiu a eficácia desse boneco nesse modo foi o nerf que o primeiro poder de estrela dele recebeu. Pra quem não lembra, antigamente ele dobrava o efeito dos Power Cubes, hoje ele multiplica o efeito por 1.5. A eficácia foi diminuída em 50% e isso justamente deixou esse brawler mais balanceado dentro desse modo. Porém, apesar dele estar tendo mais dificuldade de conseguir dar ramp up nos power-ups, pegar muitos deles com facilidade, ainda assim, ele é um boneco bem perigoso nas partidas. Tenho que te lembrar que ele pode ficar invisível a qualquer momento, a super dele é muito fácil de carregar, e se ele souber utilizar da maneira correta, ele praticamente tem uma garantia de que ele vai te matar. Porém, mesmo assim, ele foi nerfado, ele tá mais fraco, é um boneco que não adianta você pegar ele e jogar completamente sem cérebro, pulando em cima de todo mundo, matando como era antes. Hoje ele tá mais fraco, ele não tá mais conseguindo garantir a kill com tanta facilidade, e justamente isso diminuiu o destaque dele, tirou ele do top 10 de melhores, mas ele continua bom, ele continua funcional, ele... Infelizmente ele é bom. Até o último momento que ele for bom, eu ainda vou ficar triste. Continua enjoado, só não tá mais ditando o meta como era antigamente. Começando então o nosso top 10 de melhores brawlers pra você usar no combate atualmente, a gente vai falar um pouquinho a respeito do Daryl. O Daryl tornou a aparecer nas listas de combate. O Daryl, as duas roladas dele, né? Solitário desde o rework que ele recebeu no ano passado. Pra você que não lembra, antes o Daryl tinha uma super só. Justamente, ele rushava e a maioria dos bonecos conseguiam mandar ele pra longe com muita facilidade. Com duas supers isso não acontece mais. A maior parte dos brawlers de topo de meta do combate solitário não tem uma maneira eficaz de lidar com as duas supers dele. Um bom exemplo é o Gus. O Gus é um dos melhores brawlers pra você usar no combate solitário. O Daryl rusha nele. Pô, ele usa super, manda o Daryl pra longe, só que aí o Daryl tem outra super, rusha de novo e finaliza o serviço. Ele é um boneco que é difícil de matar, ele tem muita vida e tem uma mobilidade acima da média. Os bonecos que tem mais alcance do que ele pode estar utilizando a sua super pra rushar, finalizar e matar, e justamente por isso ele voltou a ser um boneco muito bom pra você estar utilizando dentro desse modo de jogo hoje. E no nosso top 9, a última brawler de curto alcance que é muito boa pra você estar utilizando dentro do combate solitário hoje é a Lily. A Lily é macaca velha do combate solitário, né, rapaziada? Desde que ela lançou, a gente sabe que ela é muito broken nesse modo de jogo por conta do seu primeiro acessório. Eu acho que alguns de vocês devem até ter se surpreendido por ela não estar mais acima na lista. E lógico, ela desceu um pouquinho de versatilidade. Eu já ficar tão top 3, top 2, top 1, top 0.
nesse modo justamente por conta do nerf que ela recebeu no acessório quando os gadgets foram reworkados. Antigamente, enquanto você tinha os acessórios, você conseguia usar um seguido do outro, o que basicamente tornava essa Brawler imortal. Enquanto ela tivesse acessório, você não tinha uma maneira eficaz de lidar com ela nas partidas, e agora que tem um cooldown de mais de 20 segundos pra você estar utilizando esse acessório nas partidas, isso força a Lily a utilizar essa habilidade com mais sabedoria. Agora, se você forçar ela a usar o gadget e depois continuar caçando, ela não tem uma maneira de lidar com você se ela não tiver com a super carregada, o que diminui o destaque dela, mas ainda assim o gadget ainda tá lá. Se ela tiver ele e utilizar no momento certo, ela escapa de qualquer situação que teria com facilidade matado ela na partida, e justamente por ser uma Brawler extremamente difícil de eliminar, ela merece aparecer nesse vídeo. Aí você tá lá no combate solitário, faltam apenas 8 troféus pra você pegar a sua Lily 1000, rank máximo, porém você foi cercado. É isso mesmo, tem 2 Brawlers vindo pra cima de você, você tá quase morrendo, você precisa ativar o acessório, você vai clicar no botão e a internet trola. Ela trava. E, gente, vamos ter que adiantar aqui, porque a gente lag não me patrocina. É isso. Você trabalha pro exterior. Ai, não, tô vendo essa marca também não. Ninguém vai Meg não, ela consegue trocar tiro com facilidade contra esses bonecos, ela também enche muito o saco e tem muita facilidade pra oprimir os oponentes nas partidas, e até mesmo os bonecos que rusham em cima dela. Eu preciso te lembrar que ela é uma boneca que precisa ser morta 2 vezes, você precisa tirar ela da forma de mecha e... Gente, tipo, é a mesma coisa que um dog de super eterno. Depois você precisa finalizar ela na forma mini, o que é uma tarefa muito difícil, considerando que provavelmente no processo em que você vai fazer isso, provavelmente você vai morrer no meio dele. Ela é uma boneca muito chata, uma boneca muito versátil, que funciona em praticamente todos os modos desse modo de jogo, e por isso ela definitivamente é uma ótima pedida pra você pegar no combate. E a gente já falou um pouquinho dele, e é lógico que o Gus precisa aparecer no nosso top 15. Apesar de ser um suporte, o Gus tem literalmente tudo que um Brawler precisa pra conseguir se virar mais do que bem sozinho dentro desse modo de jogo. Ele tem alcance, ele tem muito dano, ele carrega a sua super com muita facilidade. A sua super defende ele, não só empurrando os oponentes pra longe, mas ainda por cima adicionando um... Eu acho que o Gus deveria ser sniper. Escudo de mais de 4k de vida pra ele. Honestamente, é um boneco que é muito chato de lidar nas partidas. Ele fica oprimindo os oponentes o tempo todo. Ele é um all-rounder muito versátil. E principalmente com menos Brawlers que rusham em cima dele com facilidade, como por exemplo o Edgar, que eu já citei trocentas E o Kid deveria ser um assassino de aluguel. Vezes nesse vídeo, cara, ele tá despontando dentro do combate solitário. E fora do top 5 de melhores Brawlers pra esse modo por uma única posição, a gente tem o Otis. Outro que também a esse ponto já é macaco velho do combate solitário. O Otis, assim como o Gus, tem um pouquinho de tudo. Ele tem alcance, ele tem um DPS considerável, tem uma super que literalmente impede qualquer boneco de matar ele nas partidas, principalmente se esse boneco precisar se aproximar, e justamente por isso ele merece estar no nosso top. Comparando ele diretamente com o Gus, o que põe ele acima é o fato de que o Otis tem uma defesa ainda mais eficaz, porque o seu ataque principal tem... E além disso aí também tem aquele... Qual é o nome mesmo? Aquela super, né? Mais DPS e tem um burst tão bizarro quanto o do Gus. Ele é um boneco que funciona em tudo quanto é canto, countera basicamente todos os tipos de boneco dentro desse modo de jogo, só não lida tão bem quanto algum... Rapidinho, gente. Continuando, é porque sábado eu vou fazer minha festinha aí. Minha mãe tava falando sobre a festa, mas... Aí eu tava conversando com minha mãe ali, tava pausando ali também, né? Pra o vídeo não ficar com barulho. E é isso. Os controladores que a gente ainda vai ver nesse vídeo, porém, permanece sendo um boneco excelente pra você estar utilizando no combate. E abrindo o top 5 de melhores Brawlers pra você estar utilizando dentro desse modo, a gente precisa falar um pouquinho sobre o RT, que honestamente é um Brawler que é basicamente impossível de matar nas partidas. O RT não tem counters dentro do combate solitário. Se você tentar se aproximar dele, ele vai pegar o segundo acessório, ele vai rapidamente carregar a sua super e trucidar você na base do dano, e aí você pensa, pô, vou fazer o seguinte então, né? Vou ficar enchendo o saco dele de longe. O RT tem alcance, ele é um Brawler sniper. Se você não morrer por nenhum dos dois, você é brabo. E não só isso, o ataque do RT marca você. Enquanto você tá com aquele orbe em cima da sua cabeça, eu preciso te lembrar que você toma dano extra, o que significa que se você for marcado por esse Brawler, você automaticamente se torna um alvo fácil pra outros oponentes na partida, o que torna ele um boneco muito chato e muito perigoso dentro desse modo de jogo. Vale muito a pena você pegar ele. E a Charlie sempre foi muito boa dentro do combate solitário, tava um pouquinho apagada porque ela tava meio fraca, mas depois desse buff que ela recebeu na taxa de carga da super, voltou a aparecer dentro desse modo. A Charlie é uma boneca mais do que completa. Mas ela foi o caso da Janet. Provavelmente ela vai ficar fraca por um ano e vai ficar bufada.
A mesma coisa que aconteceu com a Janet. Ela praticamente é treinada pra sobrevivência dentro desse modo de jogo. Sério, ela tem uma cadência de tiro que é bizarra, ela te enche o saco no alcance dela o tempo todo, você não consegue disputar a área com ela porque ela simplesmente não para de atirar. E logicamente, se ela não para de atirar, ela também consegue causar bastante dano a curtíssimo alcance. E não seja só por isso, a curtíssimo alcance ela tem duas formas de se defender que são extremamente eficazes. A primeira delas é logicamente a sua super, que tá muito fácil de carregar nas partidas. Acertou 5 ioiôs, você já tem a super pela primeira vez na sua mão, o que... O problema é que se você errar vai demorar pro ioiô voltar e provavelmente vai te dar muito dano outro cara. Significa que qualquer brawler que pule em você vai ser completamente neutralizado. E não só isso, mesmo que você não tenha a super na sua mão, você ainda tem o seu segundo acessório, que automaticamente te tira do jogo, impede você de levar burst damage do seu adversário caso ele pule diretamente em cima de ti, e ainda por cima cura 3.500 da sua vida, o que é uma quantidade de HP simplesmente exorbitante. É uma brawler praticamente impossível de tirar nas partidas. Os únicos brawlers que conseguem lidar com ela são os lançadores, que são muito escassos dentro desse modo de jogo, e brawlers que tenham mais alcance. E falando de brawlers que tenham mais local agora. alcance, abrindo o nosso pódio, top 3 de melhores brawlers pro combate solitário, com a medalha de bronze, a gente tem a Janet. A Janet é uma que simplesmente dispensa apresentações. Parece que essa boneca foi formada pra sobreviver. Ela é uma boneca que praticamente é impossível de você matar nas partidas. Você não tem como se aproximar dela. Ela tem uma cadência de tiro bizarra, ela tem uma quantidade de dano bizarra, ela quebra a caixa muito fácil nas partidas, ela carrega a sua super com facilidade, e a partir do momento que você tem a super pela primeira vez, acabou, você já não mata mais essa brawler na partida, porque se ela utilizar a super, ela sai voando e você não tem maneiras de atingir ela. Enquanto ela tá voando, se ela carregar a hipercarga, é pior ainda, porque ela controla a movimentação, ou seja, além de você não conseguir atingir ela, ela tem muita facilidade pra atingir você, e mesmo que ela não tenha super, ela tem o segundo acessório que consegue jogar ela pra muito longe, faz com que ela consiga pular através das paredes, ela às vezes consegue se aproximar de você com a utilização dessa habilidade. Por isso, é lógico que essa boneca precisa estar no pódio de melhores brawlers. Mas em segundo lugar, a gente tem a Pearl, que é uma brawler que não precisa fugir. Ela é tão tancuda que se você pular nela, ela vai fazer você se arrepender de ter feito isso. A Pearl é simplesmente uma fortaleza. Ela é uma brawler de controle que tem muito mais vida do que um controlador normal, e não só isso. Com o seu segundo poder de estrela, ela é uma brawler que tem um escudo que constantemente reduz 20% do dano que ela recebe, e logicamente um escudo tão forte desse, que fica ativo o tempo todo na partida, em cima de uma brawler que já tem muito HP, é algo a se temer. Mas não bastasse isso, essa brawler que tem mais HP é um tanque de guerra do que uma tanque, tem simplesmente um dos maiores DPS do jogo inteiro. Com o seu ataque principal, ela consegue te matar com muita facilidade se você tentar se aproximar. Mas ela média vai em outros locais. Eu achava que você ia vir tirar dela, e não só isso, até mesmo a médio e longo alcance ela é uma brawler excelente pra trocar tiro, porque o combate solitário é um modo muito passivo. Logicamente, ela consegue acumular com facilidade a sua barra de fúria, e se a barra de fúria tá cheia, ela causa um dano absurdo. Ela tem o primeiro acessório que pode te colocar em uma posição muito comprometedora, porque pode fazer a sua vida ser drenada num piscar de olhos, e caso tudo dê errado, mesmo que você pegue ela de calça arreada, ela ainda tem uma super que te empurra pra longe e causa um burst damage absurdo. É uma boneca que é basicamente o pack completo do combate solitário. Mas só antes da gente chegar no top 1, eu só queria te lembrar que eu tenho redes sociais. Me segue no Instagram, no Twitter e no TikTok, só lembrando, tá? Passando aqui rapidinho pra te falar, agora sim, vamos pro vídeo. Aí você pensa, Gaeb, o que pode ser melhor do que a Pearl no combate solitário? O que tá faltando pra Pearl? Lidar com oponentes que tenham mais alcance do que ela. E sabe quem consegue fazer isso? Pois é, a Maisie. É isso mesmo, meus amigos, a Maisie é a melhor brawler do combate solitário, porque ela é basicamente... Eu não tenho uma Maisie, ou seja... Nunca mais jogo combate solitário. Brincadeira. Tudo o que eu falei a respeito da Pearl, só que com um ataque principal que é ainda mais letal e que tem ainda mais alcance. O ataque da Maisie é simplesmente uma das coisas mais destrutivas, uma das coisas mais perigosas que você pode encontrar dentro do combate solitário hoje. Sério, é uma boneca que farma Power Cub na velocidade da luz, porque ela causa uma quantidade de dano bruta absurda. Ela consegue te pressionar o tempo todo, porque ela é uma brawler que não tem counters dentro do jogo. Ela se defende muito bem contra qualquer tipo de boneco. Só o ataque principal dela já é suficiente pra ela se defender. Se ela não conseguir usar ele, ela tem a sua super e ela tem o primeiro acessório, que não só ajudam ela a se defender, como ajudam também a avançar. São habilidades muito fortes, e a Maisie é uma brawler muito forte no que eu costumo dizer que é o trabalho de formiga, que é o quê? Aquela brawler que não entra em combate direto, mas fica o tempo todo te enchendo o saco. Você tá ali batalhando com aquele Edgar e tá lá aquela Maisie dando tiro de longe o tempo todo e enchendo o saco, e aí um tiro dela pega em você e pô, você tomou menos 3.000 de vida, o que é simplesmente decisivo na hora mais 3.000 por causa dos cubos, né? de você
sair vivo ou morto dentro de um combate, cara. É bizarro. É uma boneca que é simplesmente o Bear Grylls quando o assunto é sobrevivência. Ela não tem counters dentro desse modo de jogo, justamente porque ela tem muito alcance, ela é uma Brawler Sniper, ou seja, não tem Brawler que consiga oprimir ela com facilidade. Até mesmo os lançadores têm dificuldade pra lidar com ela por conta da sua super, que serve pra afastar eles até quando eles estão atrás das paredes. Então assim, é uma boneca que não tem counters, ela lida muito bem com todo mundo, ela enche demais o saco, ela é muito perigosa e por isso hoje ela é a melhor pedida que você pode estar fazendo dentro do combate solitário. E meus amigos, dessa forma, finalmente falamos. Finalmente, gente, terminamos! E é isso, gente. A Maze é a melhor. Tome cuidado com a Maze, senão se ferra. Combate solitário. E é isso. Tchau!